Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Speakers da Talatona TV. Eu sou a Yolélia de Brito e todas as semanas eu venho aqui com um diferente tema, com convidados diferentes, para falarmos sobre os assuntos mais atuais. E hoje nós temos um assunto que é bastante pertinente devido aos momentos que estamos a viver aqui em África, que é sobre a negritude. E para me ajudar eu tenho aqui um Banza Hamza, que é panafricanista, ativista e sabe muito sobre esse tema. Banza, tudo bem? Obrigado. Wazekele? Ngazeka. É no Wazekele? Ngazeka. Falando em Ngazeka, esse cenário aqui bonito onde nós estamos está situado dentro do Hotel Ngazeka. Então, se um dia quiserem relaxar com a família ou com o Mais Que Tudo, venham para cá que tem muito conforto. Mas voltando ao nosso assunto, negritude, Mbanza, como é que ela se manifesta, o que é? Negritude, antes mesmo de aflorarmos isso, né, de como é que ela se manifesta, o que é, precisamos descortinar o termo. Né? Negritude vem de negro. E negro é uma condição psicológica que pessoas pretas, como nós, foram colocadas. É uma condição psicológica negativa. Ela está negativamente carregada. Porque negro, quando a gente vai para as definições que encontramos nos dicionários, até os dicionários do século XXI, como este nós temos aqui o nosso dicionário, nós encontramos coisas como, permita-me só abrir, negro, aqui neste dicionário, devia ter posto já uma... Pois. Negro. Diz preto, muito escuro, triste, homem de raça negra, escravo. Cerração, escuridão, treva, tristeza. Então, onde mais aqui? Negrura, negridão, negra, escrava e pronto. Negreiro, que negocia com negros, relativo a negros. Causar escuridão, desgraça, infausto, amaldiçoado. Tudo que é de ruim. Então, por isso é que eu disse que negro é um estado psicológico muito negativo. Então, nós não devíamos, de tez mais escura, usar esse termo para nos definirmos. Por quê? Porque isso nos enclausura nessa negatividade. E é isso que acontece. Né? Nós aceitamos ser negros e refletimos as condições psicológicas de ser negro. Inferioridade, escravidão, escuridão, essas coisas todas negativas. Então, como é que nós deveríamos dirigir-se ou dirigir para Dirigirmos-nos a nós mesmos. Eu me socorreria ao Dr. John Henrik Clarke. Ele disse que aquilo que te define deve poder dizer quem tu és e de onde tu vens. Né? Há um termo intermediário que nós podíamos usar. Eu ando a dizer que se negro é uma condição psicológica, este aqui é um estágio preto. Né? Preto ainda continua a referir-se unicamente à sua cor. Também não diz quem tu és e de onde tu vens. Mas é um estágio. Tu sais do negro, que está negativamente carregado. Em alguns dicionários o preto também vai estar carregado de alguma forma, vai estar associado a um negro. Mas o preto em si só tem uma definição um pouco mais ligada à cor preta, sim. Não sei o quê, e essas coisas assim, né? Aqui tem uma significação muito mais abrangente. Essa significação refere-se ao indivíduo. Né? O negro está ligado diretamente ao indivíduo. E se está negativamente carregado, então o indivíduo fica negativamente carregado. Já preto está ligado à cor, que é o essencial que se tira daí, e depois o resto são, podemos dizer, interpolações. Mas é um estágio. Quando você diz que eu sou preto, isso também não quer dizer quem tu és e de onde tu vens. Por isso, para mim, o mais certo é usarmos muito. Muito é esta codificação que os nossos ancestrais nos atribuíram, deixaram para nos autoclassificarmos. Essa codificação, ela centra-se na cabeça. Muntu é a junção de duas palavras, mun e ntu. Ntu é sufixo ou prefixo, sei lá, usando a gramática portuguesa, que se refere à cabeça. Então, muntu é na cabeça. Este termo muntu remete a um ente que tem cabeça, portanto, que tem raciocínio, que tem inteligência,
que cria, quem é um gênio. A palavra em si está carregada dessa forma, né? Define a pessoa. Então, dizer muito diz não só quem tu és e vai te remeter a uma origem. A uma origem. Em que sentido? Quando você entende as outras coisas que constituem o mundo. Okay. O mundo está inserido numa rede de interdependências. É onde surge a filosofia Ubuntu, de que eu não posso existir se tu não existires. Este é um código existencial do mundo. O mundo forma um ciclo. Ok, mas quando tu dizes que o mais adequado seria as pessoas negras dirigirem-se a si próprias por pretas, isso exclui as pessoas não negras. Nesse caso, se uma pessoa branca chegar e chamar outra pessoa de preta, isso seria racismo? Não. Não? Não. Racismo e outros ismos, eles denotam concentração. Essa partícula ismo é concentração. Racismo não é discriminação. Né? Nós confundimos discriminação com racismo. Racismo é um sistema, tem instituições que o alimentam, tem poderes manifestos, tem autoridades e tem agentes. Tá vendo? Agora, discriminação não. A discriminação pode acontecer a qualquer um, independentemente da raça. Um preto pode discriminar outro preto. Um preto pode discriminar um branco pode discriminar um preto, um amarelo, um verde, um azul, depende, né, de quantas cores existam que classifiquem o ser humano. Mas racismo não, só quem está em posição de poder pode ser racista. Então, nesse caso, quando um branco chama uma pessoa negra de preta, não é racismo? Não é racismo. E também não é discriminação, porque ela está a referir-se à cor desta pessoa. Ok, vamos lá deixar isso um pouquinho mais claro. Qual é a diferença entre discriminação e o racismo? A discriminação é quando você atribui características pejorativas, negativas ao outro. O negro, por exemplo, é discriminação. Como nós vimos aí, está a dizer que é escravo, é negrume, é infausto. Isso é discriminação. Estás a descaracterizar alguém. É quando você pejorativamente classifica alguém. Então, agora, a questão da negritude, qual é o estado? É difícil dizer que nós que vivemos em África, Angola, temos que regressar para as nossas raízes. Por que nos afastamos, em primeiro lugar, e por que temos que regressar? Pois, porque, e até não devemos chamar negritude, devemos chamar identidade, porque identidade. Não tem como existirmos no mundo assim só, sem uma âncora, sem uma base, sem um ser. Então, cada povo se constrói através do meio onde ele se desenvolve. E essa construção, ela é manifesta naquilo que se chama de cultura. Cultura é o conjunto de valores acumulados gerações após gerações que identificam univocamente um povo. Existem culturas universais? Não, são culturas de povos que, por terem tido influência sobre outros povos, arrastaram aquilo lá. Não existem culturas universais. É fruto da dominação entre povos. Né? Okay. Se um povo vai e domina sobre o outro, acaba por passar o que ele tem para este povo. Não é que essa cultura tenha ido voluntariamente até a este povo, né? Então, é isso. Se você não tem identidade, se você não sabe dizer quem tu és, é como se não existisses. É como Marcus Garvey disse, é como uma árvore sem raízes. E o que acontece a uma árvore sem raízes? Seca, cai, morre. Então, nós podemos ser árvores sem raízes, árvores secas e mortas, se não tivermos identidade. E grande parte do nosso povo, infelizmente, está nessa condição, em termos de identidade, em termos de se apresentar no mundo como alguma coisa. E de onde é que surge essa dificuldade da aceitação das nossas próprias raízes? Sim, essa dificuldade está ligada em grande parte com o processo de colonização que nós sofremos. Nós fomos invadidos por povos que vieram de outros mares e, inicialmente, eles procuravam outros destinos, mas viram que o que procuravam estava aqui e, como não sabem pedir, pronto, aplicaram a lei da força. Com o tempo, né? Socializaram-se, inseriram-se, conheceram quem éramos e foram identificando pontos fracos. E depois fizeram um ataque. E nesse ataque resultou, consequentemente, em nossa derrota. E quem é derrotado
É isso, estás a ver? Acaba por se tornar subserviente. Você vai ter que aceitar porque é fruto da derrota. Então, nos foram impostos valores que se resumem no seguinte: era preciso ocasionar-nos uma amnésia multiforme. É preciso esquecer a tua história, é preciso esquecer a tua ancestralidade, é preciso esquecer tudo aquilo que te faz ser tu, diferente de quem veio. E quando estivesses nesse estágio ou nesse estado, tu aceitarias tudo o que te aparecesse. E é o que vai acontecendo hoje. Né? Houve um corte, não só no fator dominação, mas especialmente no fator êxodo. O tráfico de escravos. Né? Tirou muita gente daqui. Essas pessoas, se estivessem aqui, deviam ter dado continuidade aos ensinamentos ancestrais. Então, há um corte. Eles saem daqui, alguns que sobraram foram mortos. Né? Os que foram permitidos viver são o panteão de fracos. Sim. Aqueles que já tinham docilidade para aceitar a imposição. E são esses, grande parte desses, que nos legaram a herança que nós hoje reproduzimos. Eles, medo, temor, respeito, honra ao branco e à sua cor só mesmo. É isso que nós vamos reproduzindo, que estudiosos africanos chamaram de problemas da epigenética. É uma área da ciência também que está em desenvolvimento, que diz que nós não passamos só informações via ADN. Até as experiências traumatizantes, negativas, também passam à geração seguinte. Então, nessa operação resgate, qual é o vosso papel, o papel do... Eu sei que tu não estás dentro de nenhum, disseste há pouco tempo que não estás afiliado diretamente a nenhum desses movimentos. Mas qual é o papel do ativista nesse sentido? Na verdade, estes movimentos são ferramentas. Sim. Estás a ver? Esses movimentos são ferramentas. Nós aprendemos muito a dizer: eu sou aquilo que você faz. Uma coisa é o que você faz, outra coisa é o que você é. E nós vivemos meio baralhados. Eu digo: eu sou professor. Não, você não é professor. Você dá aula ou faz professorado. É o que você faz. Então, panafricanismo, afrocracia, afrocentrismo são ferramentas para a gente trabalhar e ocasionar esse resgate, esse regresso. O trabalho é sistemático. A destruição foi sistemática. O trabalho de reconstrução também deve ser sistemático. E essa sistematização é processada através da partilha de informações, de divulgação. Né? É preciso informar e depois apelar à ação. A pessoa deve estar informada e depois ela deve agir sobre a informação. E para aqueles que querem saber, querem ter acesso a essa informação, podes indicar alguém ou algum lugar onde há muita informação sobre nós mesmos? Sim. Existem muitas plataformas, existem movimentos específicos, existem projetos sociais e existe a internet. Na net tem muito material. No YouTube, por exemplo, tem vídeos e palestras de grandes pensadores africanos. John Henry Clarke está lá, está cheio. Amos Wilson. Né? Esse pessoal que também se preocupou desde cedo, Marcus Garvey, Malcolm X, nós encontramos lá na internet. E cá em Angola, pessoas daqui de Angola que também fazem esse discurso. Temos o projeto Ubuntu, né? Temos o movimento Afrocrata, Afrocracia. Temos pessoas individuais que vão escrevendo, publicando. Temos palestrantes. Como você? Como eu, como o professor Filipe Vidal, como o professor Tite, que lida com repercussão. Ele ensina o que os batuques comunicam. Né? Como é que a nossa música não é só tambores a soarem. Né? Qual é a mensagem, como é que se processa, por que nós não temos pauta musical. São coisas muito interessantes. E o projeto Ubuntu tem um espaço de agregação dessas diferentes pessoas para poderem ter a sua voz ouvida por mais gente. Então, olha, no próximo bloco você vai explicar tintim por tintim o que o projeto Ubuntu faz, o que você faz, e vamos também viajar aí em outras áreas. E já voltamos. Vos vejo já. Às vezes fico parada em um canto qualquer, lembrando dos nossos belos momentos. Me pego perdida em pensamentos, onde você sempre é presença constante.
vida ao seu lado tem sido um verdadeiro prazer de viver. É verdade. Com você em minha companhia, me sinto mais forte, cheia de energia para buscar meus ideais e realizar os meus sonhos. Isso é muito importante na minha vida. Por isso, quando não estamos juntos, quando estamos distantes, não resisto em cair nas lembranças do seu carinho. Do seu abraço meigo e do seu beijo. Através dessa mensagem, quero que sinta o quanto me faz bem. Amo-te muito. Jason. Yeah. Uau! Liga pra ela, mano. Liga. Alô, baby. Ainda tens essas imagens? Adorei a surpresa, tá? Mano, nigga, tá apaixonado. Não, você sabe como é que é, você Tá sabe. apaixonado. Não, calma aí. Estamos de volta com o nosso programa Speakers e hoje estamos a falar sobre negritude. E eu estou aqui com Banza Hanza, que é um especialista na área. Banza, explica-me lá como é que funciona o movimento aqui. Estavas a dizer que temos o Afrocratas, o outro movimento que eu já esqueci. Projeto Ubuntu. Uhum. São esses dois específicos que têm... Também tem o afrocentrismo? Ou seja, a afrocentricidade é a filosofia, é ferramenta de ação. O ok. panafricanismo é ferramenta de ação. A afrocracia como conceito é também ferramenta de luta. No fundo, são todas ferramentas de luta. E essas ferramentas criaram formas de luta, mecanismos de luta, que resultam em projetos, em associar-se entre irmãos e fazer coisas acontecerem. Né? A afrocracia é a perspectiva do governo africano. É um governo... forjado segundo a soberania africana, na visão da soberania africana. O projeto Ubuntu é um projeto social que está preocupado com o resgate disso que estamos a dizer que perdemos. E como é que ela faz isso? Organizando palestras e um conjunto de diálogos, chamamos de diálogos culturais. Acontece uma vez no mês. Inclusive, tem uma reportagem aqui na Talatona TV sobre o diálogos culturais. É só pesquisarem, vocês vão encontrar. Pois. Estive lá, gostei bastante por acaso. Então são esses espaços que eu chamo de espaços de desconstrução. São esses espaços que aquelas pessoas que têm alguma opinião, eu não sou especialista, como estava a dizer, sou alguém que anda à busca e as buscas que vou fazendo resultam nessas coisas que eu vou dizendo. Tanto, não temos ainda universidades, por exemplo, para ensinarem essas coisas. Vi agora que Thabo Mbeki criou um instituto dentro da Universidade da África do Sul. Tem o ensino mesmo numa visão pan-africana. Uau, é interessante ver lá os temas e tal. Parece ser a primeira. Disseram também que em Moçambique tem uma universidade pan-africana, que eu não sei muito bem sobre o programa, mas são raras essas iniciativas. Então, não temos ainda pessoas formadas. Nisso, né? Voz da autoridade. Mas nós fazemos voz da autoridade através do que vamos pesquisando os achados e vamos partilhando. E as pessoas julgam, né, de acordo com a veracidade das próprias coisas que vamos dizendo. Não são dogmas, são algumas constatações, algumas partilhas de dúvida, outras são suposições. Somos livres, né? E assim vamos. Eu estava... Estamos assim, nas redes sociais, nós recebemos várias informações. E eu vi uma vez um ativista americano dando uma entrevista na rádio e ele estava a falar sobre miscigenação, nesse caso entre negros e brancos, e ele diz que é errado. Não é que ele diz que é errado, ele condena pessoas negras que se dizem ativistas que se envolvem com pessoas brancas. Você é do mesmo pensamento? O que você acha sobre isso? Essas perguntas são daquelas que, né? Agora vamos ver se ele é racista. Bom, a miscigenação é uma condição que fatores como, por exemplo, a migração de gente que veio do além-mar para cá tornou inevitável. Então, se tu tens brancos aqui a viverem,
Não tem como, eles vão casar com as pretas ou com os pretos daqui. Se sai pretos daqui que vão para a Europa ou para o Ocidente, para a América, onde normalmente é território de brancos, vai haver esse casamento, porque ou podem não aparecer pretos para casar, ou então pela afinidade, tipo, estamos próximos, eu estou a ver a ti, então... Estou a ver a ti... Segundo ele, ou nesse caso, a polêmica desse vídeo, é um trecho, né? Sim. Óbvio que a entrevista é longa, Sim, mas esse trecho... o Dr. Amos Wilson. Acho que você viu, Eu né? vi, Que ele diz que o casamento é um ato político. Sim, é um ato político. Agora, tipo, há essa condição, né? Naturalmente as coisas trouxeram-nos até aqui. Mas agora, quais são as implicações? Quando a gente pesa as implicações, é aí que a gente depois analisa se vale a pena mesmo fazer esse tipo de casamento ou não. E muitas vezes não são só casamentos miscigenação, tipo com pessoas de outras raças, né? Fatores culturais também. Tipo, tu tens um povo que tem uma identidade, apresenta-se de uma determinada forma. Se traz outras pessoas que não entendem, não conhecem essa identidade, e que há casamentos, depois podem haver conflitos. No nosso caso, nós os pretos, como você viu, somos negros, né? A condição em que nós fomos colocados. A nossa existência é uma luta. Então, se a minha parceira deve ser alguém que me vá ser um contributo para essa luta. E essa luta pode ser entendida como ataque à outra raça. Se for uma pessoa dessa raça, né, ela vai sentir que a tua luta é atacar-me a mim. Porque eu sou branco, eu sou dessa raça, então tu estás a atacar-me a mim. Eu terei trabalho dobrado, tipo, ter que explicar que não se trata bem de ataque, lá. Então, por isso é que o Dr. Amos Wilson apregou que, por esse fator de luta, nós temos que casarmos entre nós, né? Porque isso permite com que nos foquemos a um objetivo. Vai chegar uma altura em que haverá estabilidade, como Ana dizer, que vai haver comunhão. Vamos todos nos tornar homens e não vamos precisar de essas especificações. Por enquanto eu vou ser muito, porque eu estou em reformação. Fui destruído. Estou em reformação e devo agarrar uma identidade para mim. Quando eu me firmar e não tiver mais razões para mendigar, isto já não vai ser problema, porque são dois poderes a casar. Esse é tipo dois reis que dão filhos em casamento. Ninguém perde. Mas por enquanto ainda estamos na luta, essencialmente. Sim. Essencialmente é preciso que se mantenha a pureza, como o Dr. Amos Wilson diz, da raça. Né? E especialmente ele fala também num contexto interno. Lá na América, ele vê o que acontece com os pretos, vê a discriminação, vê o racismo. Ali acontece racismo. Achas que aqui em Angola não há racismo? Eu disse em instituição. Né? As instituições dominantes. Tu pegas a nossa academia, por exemplo, qual é o modelo? Né? Tu pegas o nosso sistema político, o sistema econômico. Né? Qual é a visão dominante? Tipo, nós quando definimos o que é certo, o que é errado, o que é moderno, o que é tradicional, estás a ver qual é a visão? Não é a visão da soberania africana. Não. Então, há isso. E depois, há a primazia do homem branco, das pessoas de raça branca, em detrimento de nós pretos, estás a ver? Então, isso não se conta, isso acontece. Aproveitando que estamos a falar um pouco sobre miscigenação, Sim. Vamos entrar na questão do colorismo. Como é que acontece esse sistema em que a pessoa mais clara... Consegues explicar mais ou menos o que é o colorismo? Eu não sei bem, eu costumo só a ouvir e já li... Achas que isso acontece? Eu não consigo entender exatamente o que é o colorismo, Bem, a essência da coisa. É aquilo, é porque dizem, pelo que eu ando a ler, né, é que não tem como acontecer o racismo do negro para o negro, né? Aquilo que já disseste na primeira parte. Sim. O racismo é de uma raça dominante para uma dominada. Então não tem como acontecer o racismo entre nós. Uma raça dominada. Exatamente. Okay. Mas o que acontece é o colorismo. Aí entra essa teoria do colorismo, que é que a pessoa que tem a pele mais clara tem certos privilégios em detrimento das pessoas mas com é pele isso que nós mais... chamamos de discriminação. Ok. Ok, isso é que é discriminação. Aqui em Angola acontece muito. Acontece muito. E como é que nós conseguimos combater esse mal, não é? Há duas formas, mas pode haver mais, mas uma delas que é bem mais difícil é inserir a desconstrução e a elevação da autoestima. Isso que nós vamos fazendo.
no sistema de ensino. Ok. Estás a ver? Porque eu entrei em contato com coisas que eu só ouvi, só li depois de 30 anos vivo. Isso é chocante. E durante esse tempo todo de vida, eu estive na escola e ninguém me ensinou nada disso. Racismo. Por que não me ensinam? Porque isso iria matar a baixa autoestima que nós temos, essa admiração, o auto-ódio. Tudo isso é... Falando ainda um pouco da autoestima, a questão das próprias instituições barrarem coisas que são naturais. Por exemplo, um rapaz com cabelo igual ao seu, em alguns lugares ele já não tem acesso. Há certas vezes em que uma moça com cabelo natural como o meu, que demora muito para cuidar dele, a gente tem que usar artifícios para esconder ele por causa de certas coisas desse gênero. Como é que nós fazemos para que isso deixe de ser um problema? Mudando a visão de mundo. Ou seja, nós temos que construir as nossas sociedades na base de uma visão. Okay. E a visão de mundo que, infelizmente, carregamos não é nossa, é eurocêntrica. E a visão eurocêntrica, a mulher tem cabelo liso, cabelo frágil, ou seja, tu tens que destruir o teu cabelo que é natural, que encontra simetria imediata na natureza, para ficar frágil. Tu tens que pôr aí TCB, na nossa realidade, alisar. Aquilo fica frágil, começa a cair e tudo mais. Para te adequares a esse padrão de mulher e de beleza. Os nossos nomes. Os nossos nomes, sim. Nos nossos registros é obrigatório que tu leves um nome europeu. Um nome não, os teus nomes primários devem ser europeus. A exceção é um nome africano. Estás a ver? Então, espera, é uma lei? Não pode, uma pessoa não pode ter um nome totalmente... Eu fui para registrar o meu filho assim, Kamamona Moshiko, Mayenda, Paquete, Matias. E eles disseram, não pode ter 2 nomes africanos seguidos. Repete só de novo o nome. Kamamona Moshiko, Mayenda, Paquete, Matias. Ai, que fofo. E não conseguiu. São 3 nomes africanos seguidos. E eles disseram, não pode. Qual é a significação desse nome? Kamamona Moshiko significa aquilo que não acontece a uma só pessoa. Tipo, é uma mensagem para ele de que tudo que lhe estiver a acontecer, seja bom, seja mau, que não, estás a ver, não tenha razões para te deprimir, até matar, só para ficar arrogante, porque não acontece só a uma pessoa. Okay. Se você fica rico... Então já estás a preparar o teu filho? Não, em África é assim. Sim. Nós não nomeamos à toa. Tudo é uma lição. Por isso é que nós não tínhamos 4 paredes como escola. Porque a escola é o ato de viver. Tu não tens que ter um momento em que você vai, 6 horas, suporta alguém, depois vem. Aqui já não é na escola. Não, a escola é a vida. É a vida. Nome, no que você come, na forma como te tratas, na forma como entendes a natureza. É escola. Consideras que para o desenvolvimento de um país africano é necessário que ele se feche a tudo aquilo que é do exterior ocidental, nesse caso? O desenvolvimento. Primeiro, o que é o desenvolvimento? Porque a visão de desenvolvimento que nós temos é uma visão também emprestada. Se nós queremos desenvolver os nossos países de uma perspectiva da soberania africana, só fechando-se, porque o único lugar que você vai encontrar exemplos, modelos, é aqui. Não há mais em nenhum outro sítio. É como uma águia. Se a águia quer ensinar o filhote a ser águia, não vai pedir ajuda ao leão. É só nas águias onde ela vai encontrar as instruções, as técnicas e essas coisas. Mas nós, muito, e agora ficamos homens, pensamos que não, que uma águia, para ser bem-sucedida, tem que ter os conselhos do leão. Só que depois você produz um filho que não vai ser nem águia, nem leão. É isso que nós somos. Nós não somos nem muito, nem europeus. Não temos identidade. Meio. Sim, sem identidade. E qual seria, na sua opinião, quais seriam os passos a dar? Os passos, hoje já estamos alienados, já estamos eurocentrados, já estamos destruídos, mas não vamos cruzar os braços e olhar. Então, o primeiro passo é mesmo fazer a pessoa perceber que está num estado que ela deve imediatamente sair. Por exemplo, se a gente produzir um dicionário, não pode mais vir aí um negro com essas definições. Estás a ver? Aquela coisa do registro nos nomes, isso deve ser banido. Estás a ver? A forma como nós contraímos matrimônio
deve ser revista. A forma como nós organizamos os nossos estados, né? Começamos pelas coisas pequenas e vamos subindo até as coisas mais grandes. E, no fundo, não seremos os primeiros. Né? Agora, sei que tive uma aula de antropologia em que o professor disse que a cultura é tudo aquilo que é um conjunto de hábitos e costumes de um povo que passa de geração em geração, desde que não atente à vida humana. Mas nós sabemos que na nossa cultura africana tem alguns aspectos que atentam à integridade física do ser. Por exemplo, alguns ritos de passagem como o Ifiko e outros são ritos que foram banidos, mas ainda assim a cultura. Como fazer para balancear? Pois, é assim. Eu sei que você já tem aí uma ideia muito formada, mas você vai responder isso tudo no próximo bloco, nosso terceiro e último bloco. E eu espero que vocês fiquem aí, não saiam daí e voltamos já. Ok. Estamos de volta para a terceira e última parte do nosso programa. Hoje estamos a falar sobre negritude com Banza Hanza. E antes de sairmos, estávamos a falar sobre até que ponto os ritos africanos podem ser nocivos para nós, a nossa sociedade. Acha que, por exemplo, tem alguns rituais de circuncisão, mutilação feminina, genital. Que já está a ser abolido em muitas partes da África e aqui em Angola acho que também já não acontece mais legalmente. O que você acha sobre isso? Bom, eu gosto sempre de partir na análise do contexto, quando essas coisas surgiram e por que as pessoas as faziam. E outro aspecto importante é ver que nós estamos a analisar coisas que eram ou que são praticadas por adultos. Então, a tendência que nós herdamos da colonização é o desprezo. Tu olhas para aquilo e é como se estivesses a analisar coisas feitas por crianças. Essas coisas acontecem em contextos específicos. E se nós tivermos paciência para ir pesquisar e tentar entender, as razões acabarão por nos convencer, alguns de nós, e muitos poderão se oferecer para passar nisso também. Porque tudo em África teve sempre uma explicação e uma razão de ser. Quando tu banir, tu estás a atirar para essa visão de inferioridade. Tipo, tudo que é da África não serve, é atrasado e é rústico. E do outro lado, depois nós permitimos coisas que já nem temos tempo para analisar. A mutilação genital, o EFICO e outras práticas que hoje são taxadas como nocivas, prejudiciais, porque destroem as mulheres. Bom, são coisas que estão a acontecer numa combinação de contextos. Estás a ver? Hoje, por causa das mecânicas da própria vida, passar do tempo, nós nos misturamos. E mesmo para essas pessoas que praticam isso, hoje o ambiente deles já não é saudável, eles já não se alimentam naturalmente, eles já não conseguem respeitar toda a cadeia de coisas que estavam envolvidas. No tempo em que essas coisas aconteciam, né, o sexo, é preciso questionar, qual era o objetivo principal do sexo entre duas pessoas? É o prazer? Era o quê? O que é que estava em jogo? Nós hoje, por causa das MTVs e é o líbido. Nós estamos excitados 24/24. Então, se eu não tenho prazer, é um grande problema. Mas agora, num contexto em que isso... Porque pode-se colocar que o problema aí não é o prazer. Né? E ainda que não fosse isso, né? Por que adultos partiram para aquilo? Estás a ver? Ok, são mais práticas, né? Não importam quais são os argumentos, são mais. Mas agora são mais na perspectiva de quem? Não, de todos nós. Ok, mas quem deve decidir, mudar, parar?
Porque sabe o que acontece? Quando tu chegas a um povo, a uma comunidade que pratica certa coisa, e por causa disso há aquilo que eu ando a chamar de uma compreensão e uma ordem social entre eles, e tu chega e diz assim, olha, a partir de hoje vocês têm que parar isso. Você causa uma desordem. Você desestabiliza as principais instituições. E as pessoas ficam desorientadas. Elas podem seguir, mas sempre que encontrarem uma dificuldade, virão te perguntar, é isso que acontece conosco. Constituição, como é que é em Portugal? Coutinho, não sei como é que é, Código de Estrada, como é que é em Portugal? Isso, como é que é? Nós estamos sempre a perguntar, porque esses modelos vieram de lá. E isso acaba por trazer problemas. Não nos vamos entender. Então, a minha visão é... Como é que nós fazemos para questionar? Será que, então, no seu ponto de vista, tudo que é cultura africana não tem pontos negativos? Não é isso. Então. Não é isso. Todas as culturas, não só o caso da cultura africana, têm coisas negativas. Mas as coisas negativas só se tornam negativas quando, de comum acordo, achamos que são negativas. Tá? Nos convencemos que são negativas. As que são negativas, por exemplo, na tua família, né? Chega, pode pôr as pernas sobre a mesa. Isso aqui não pode. Mas há outras famílias que... Né? Há famílias que você se vai tomar banho tem que estar vestido. Mas vai de toalha, vai de roupa interior e passa no meio de toda a gente. Não é desrespeito. Então, o negativo, quando se torna coletivo, acaba por ser negativo para todos nós. Não é que tudo na África é aprovado ou não é aprovado. O que eu ando a dizer é simbolizar. Sabe por que nós brindamos? Os gregos e os romanos tinham uma obrigação religiosa de sacrificar aos seus deuses sempre que tivessem que comer ou beber alguma coisa. Tem que dar primeiro aos deuses. Tem que ir mesmo até o templo, põe lá água, põe lá comida, só depois é que você vem comer. Com o evoluir dos tempos, os templos foram sendo destruídos, mas eles não desistiram da sua adoração. Fizeram o quê? Simbolizaram isso. Okay. Então, por isso é que você brinda antes de beber. Sempre que tu estás a brindar, tu estás a adorar deuses estranhos, deuses gregos e romanos. Então, o que eu estou a dizer é ir passar para a simbolizar essas pessoas e dizer assim, dado a evolução das coisas, seria bom que vocês considerassem em simbolizar essa prática. Em vez de cortar diretamente o clítoris de uma mulher, vamos encontrar uma forma de simbolizar isso. Vamos cortar uma coisa, alguma coisa assim, que vai ter a mesma carga espiritual. Porque tu não chegas e corta e bane. Não é assim. E esses vai ficar como? Essa desorientação. Depois o africano é atrasado, o africano não faz nada. O africano... Veja só, os nossos governantes têm dificuldade em cumprir as leis. A Constituição é ele mesmo que elaborou, mas não cumpre. Mas quando ele vai para um Umbanda, para um Timbanda, para um Quimbandeiro, ou para um Ganga, lhe prescreve alguma coisa. Por exemplo, essa cueca tem que ficar aí, não pode lavar. Ele vai usar assim. Não vai desobedecer isso. E quem está a lhe prescrever isso? É alguém que intelectualmente, academicamente, muito inferior, né? Mas ele obedece isso. Por que ele obedece estritamente isso e não obedece à Constituição? É simples, é por causa dessa mania. Você não leva em conta a identidade da pessoa. E você vem pôr água em cima do pato. Todos esses arranjos que vêm aqui para a África é água em cima do pato. Você tem que levar em conta a sua idiosincrasia. Nós não, vamos começar a ter menos problemas. Vamos começar a ter menos problemas. Ainda que tocou agora no assunto da Umbanda, como é que acontece no caso da espiritualidade? Bom, o mundo foi dado a entender que ele respeita um ciclo. E que, em princípio, você não é normal ficar doente, não é normal morrer. Você vai ficar doente e morrer numa determinada idade, na terceira idade. Fora disso, só se alguém se interferir no outro plano para te causar maldade. Por quê? Porque você é natural. Estás a ver? Imhotep, o primeiro multigênio da história, que a humanidade já teve, ele disse assim, que as doenças, na verdade, são desníveis nos 7 chakras que nós temos. Quando um deles está em desnível, você manifesta sinais do que se chama doença. E o último Imhotep, o Dr. Sebi, disse que o que faz baixar esses chakras, a única doença que existe, são as mucosas. E essas mucosas são produzidas pelo que nós comemos.
Então, se você cuida da tua alimentação, se você tem uma dose acentuada, até pelo menos 80% de comida alcalina, você nunca vai ficar doente. E os africanos sabiam disso. Os africanos também entenderam que os únicos que conseguem sintetizar os minerais, porque o ouro, o ferro, o cálcio, essas coisas vêm em sólido, como rocha. Os únicos que conseguem sintetizar e transformar isso em líquido digerível são as plantas. Então, quando você consome, tens uma dieta à base disso, quando você se trata à base disso, você está a se munir. Logo, com este ciclo, você não fica doente. Então, quando alguém adoecesse, que fosse uma doença incurável, por exemplo, implicava entender por quê. Porque toda doença deve, uma raiz, não é? Tem que passar. Né? É só uma pequena falha e corrige-se. Quando não está a ser corrigido, alguém está a causar isso. E é aí que nasce o ndoki, o timbanda. Mas o ndoki não nasce sozinho, porque em África tudo tem que ter paridade. Se tem um ndoki, tem que ter um anti-ndoki. Então, ele codificou... espera aí. Eu tô entendendo o que estás a dizer, mas tens que traduzir assim. Ok, se tem um feitiço, um feiticeiro, tem que ter um antifeitiço. Alguém que consegue ver esses códigos e neutralizá-los. Esse que é o timbanda. O famoso meu bruxo, né? Não, o bruxo é quem te enfeitiça, né? Lança-te as coisas para dificultar o teu processo normal de evolução até ascenderes. Então, tem um outro, que é o equivalente a ele, conhece todos esses códigos e consegue desfazer o que ele faz. É ali. Mas você só não consegue saber, tem que ter um intermediário. Alguém consegue ver o que acontece no outro plano. E se esta aqui não conseguisse, havia uns ancestrais. E ainda o manifesto. Os ancestrais nunca vão permitir que um doc, que um feiticeiro, faça alguma coisa que humanamente, no nosso nível, seja impossível de reverter. Ou seja, você tinha um quadro em que sim, vai haver desníveis, mas vai haver correção e vai voltar a haver ordem. Com a invasão, essas coisas todas foram atropeladas, foram deturpadas e os charlatões que existem hoje estão mais para... Estás a ver? Esse tema da religiosidade ou espiritualidade em África é bastante extenso, né? Eu acho que você vai ter que voltar aqui outro dia para falar só disso, né? Sim. Agora eu quero saber, agora saindo da espiritualidade e indo para termos políticos. Agora em África estamos a ultrapassar alguns momentos históricos, posso assim dizer, em que nós agora conseguimos ver claramente algumas coisas. Eu gostaria de te perguntar o que você acha sobre a liberdade de algumas potências como Estados Unidos terem uma liberdade militar aqui em África muito visível e ninguém fazer nada quanto a isso. Sim, porque nós vivemos num contexto de competição, né? A visão de mundo que se construiu, ela assenta nisso, assenta nas ideias, as ideias reproduzem a competição. A competição é pelos recursos e sobre quem vai dominar e sobre quem vai mandar em quem. Então, se você tem muitos micropoderes e tu queres ser uma superpotência, tu tens que desarticular muitos micropoderes. Esses micropoderes devem ser sempre mecanismos para fortalecer o teu poder. O caucasiano, os ocidentais, transformam tudo em fonte de poder para eles. Estás a ver? Então, com o processo de colonização que nós tivemos e a desconstrução que nós sofremos, para nos livrarmos deste processo, tivemos que fazer recorrências, quer acadêmicas, quer de estratégia e quer de material para lutar. Quando a gente lutava, nós não fabricávamos armas até agora. Então, todo o arcabouço que nós usamos para nos livrar, na verdade, veio dos que estavam a nos oprimir. Então, nós criamos uma realidade que nos deu um senso de vitória, que somos poderosos, mas é um senso de vitória que só atua no nosso nível. Porque essas ferramentas, essas estratégias nunca vão ser bem-sucedidas quando aquele que te dominou, aquele que te forneceu as estratégias está em jogo. É isso que acontece. A América faz o que faz porque sabe que nós não temos poder real para lhes enfrentar. Somos dependentes. Consegues viajar aí? O texto que fizeste fala mais ou menos sobre isso, sobre a situação que agora o Gabão está a viver e o Congo estão a viver. Pois é uma demonstração clara disto. Né? A América está a fazer aquilo como se fazem manobras militares. Sabes? Descarregam fuzileiros no Gabão sem se importar com o consentimento do país. Eu disse que isso, e não é preciso eu dizer, pessoas entendidas em estratégia militar já sabem que aquilo contribui para a insegurança do Estado. E houve até tentativa de golpe, acho que foi controlado, coisa assim. Sim. E esses militares vêm para fazer o quê? Para garantir uma evacuação segura a diplomatas que estão
no Congo. Mas isso é o mais estúpido. Se você prevê um perigo aos teus diplomatas, por que não evacuá-los agora? Nem evacuou para voltarem quando a situação estiver estabilizada. Não. Isso é só um pretexto. Porque, e é um exemplo que eu conto, né? O que aconteceu em Teherão, em 79. Né? Haviam também diplomatas. E veja que a missão de lhes resgatar levou 3 meses. Né? E não foi como aconteceu aqui. Aqui, e depois tiveram punidos, 32 anos sem embaixada. Mas eles não vão fazer a mesma coisa aqui, porque aqui não tem ninguém que tem poder. Estás a ver? E nós, os africanos, precisamos começar a entender que você não deve se orgulhar por ter estudado em Sorbonne, em Harvard, porque agora tens Google, porque... Não, essas coisas, como não é você que as produz, só vão funcionar quando os ataques forem entre vocês. Quando tiveres que tentar enfrentar os grandes, você não vai poder. Aí há razão de você se fechar para produzir ferramentas que consigam resistir tanto aos internos quanto aos externos. Por que é que nós não podemos ser superpotência? Aliás, nós é que começamos com isso. Nós é que ensinamos civilização ao mundo. Então, por que que agora nos relegamos a só sim, aceitar a ser pisoteados? Então, parte daquilo que estamos a viver, para não dizer tudo que estamos a viver aqui em África, é consequência dessa falta de lealdade a nós mesmos. A nós mesmos. Esse esquecimento e que é alimentado continuamente. Nós continuamos a nos orgulhar de fugirmos de nós mesmos. E Bob Marley disse várias vezes, "You can't run away from yourself." Tu não podes fugir de ti mesmo. E fugir é isso. Quando você acha que porque alguém inventou um carro e esse já chegou no teu mercado, você também tem um carro. Não, ele tem um carro, você não tem. Ele tem roupa, você não tem. Quando ele fechar a fábrica, vais ficar nu. E quando eles fecham as fábricas, nós vemos. Mexeram com o dólar aqui e viste o que é que aconteceu com o nosso país. Então, é preciso que o africano comece a entender que não podemos continuar a ver como mendigos. Nós temos capacidade, temos potencial, recursos humanos, recursos minerais, materiais. Já aprendemos muito da técnica. É só materializar. Isso resulta em fecharmos-nos. Foi o que o Japão fez. E hoje todo mundo está atrás do Japão. Exatamente. Hoje todo mundo está atrás do Japão. Então, é isso que deve acontecer. Devemos nos desligar, devemos criar sistemas de governo nossos. É possível, conseguimos, existem ideias e vamos conseguir. Só assim que nós vamos competir. Só assim que nós vamos sonhar em ser potência também. Ok. Agora, para fechar já, eu sei que isso tudo são soluções macros, agora eu quero algo micro. Um indivíduo que quer começar a dar os seus primeiros passos. O que ele deve fazer? Inclua sempre uma coisa que te identifica em tudo. Na tua casa, ponha sempre um quadro. Quando você vai vestir, ponha sempre uma coisinha, por mais que seja só uma pulseira. Começa ali, com coisas que você, sem grandes esforços, vai fazendo. E quando alguém pergunta, por que esse brinco? Olha, esse brinco significa isso, isso e aquilo. E vai pegando coisas que podem intrigar as pessoas. Mas por que você usa uma cruz como essa aqui, quando a cruz normal não tem essa bolinha aqui em cima? Isso vai dar uma explicação e você vai explicar à pessoa. Né? Você é estilista, cria uma linha de roupas nossas. Estás a ver esse sofá que está aqui? É uma cena de hoje, bem bonitinha. Feita com material nosso. Isso aqui, quando alguém olha, isso é África, vê a África nisso. Então, a nível do indivíduo é isso. Vai fazendo coisas à tua medida e vai crescendo de complexidade. Quando você criar um centro de línguas, inclua as nossas línguas. Para mim, comece com as nossas. Né? E depois você vai... Porque o inglês não precisa mais de ajuda. O inglês todo mundo já fala. Mas o mundo não. Então, ensina essas coisas. Né? Em toda a iniciativa que tomares, lembre sempre quem tu és. E essas coisas devem sempre falar quem tu és e de onde tu vens. E quando cada um de nós fizer isso, vamos logo dizer, é como conjunto de fotos, quando misturadas e vistas em plano distante, olha, está aí o rosto de alguém desenhado. Mas se você fizer o zoom, você vai ver que são fotos particulares. É isso. O mosaico depois se fecha e temos a nossa África desenhada em tudo. Muito, muito bom. Ok, Mbanza, muito obrigada por estares aqui. Eu aposto que você vai voltar a estar conosco, porque muito obrigado. Eu sei que aí em casa tem muita gente já com dúvida. Quem quiser te contactar, pode te procurar nas redes sociais, Facebook, né? Mbanza Hanza. Ok. Pode ser. Então é isso. Se você tem dúvidas e quer se tornar também ativista desse movimento, procure o Mbanza aqui. E por hoje é tudo. O nosso programa está mesmo no fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês na próxima terça-feira. Deixe o seu like, comentários, sugestões para próximos temas. É isso, eu fico à espera de você no próximo programa. E até lá, beijos. Tchau!
Wana yisunji Gamono ememu mushitwengane Ozala izale somala Zala izale somala